aqui chegar bem pertinho do nosso celular para mais uma aula, mais uma manhã bem produtiva, onde as crianças irão prestar atenção no conteúdo de hoje da aula, para poder responder uma tarefinha bem legal após o vídeo, né? Então vamos prestar atenção, colocar a cabecinha bem tranquila, bem fresca para prestar atenção e entender o nosso conteúdo de hoje. Na outra aula, na atividade de vocês, que a gente até fez uma correção, tinha uma questão que falava sobre decomposição e composição. A tia corrigiu essa questão com vocês e hoje eu vim explicar melhor para vocês o que é a decomposição e a composição dos números. O próprio nome já diz, a gente vai o quê? Formar os números, analisar como se dá essa formação dos números ou a formação das ordens, que numerais a gente vai utilizar para formar aquelas ordens que a gente aprendeu. A primeira ordem, que é a das unidades, a segunda ordem, que é a casa das dezenas, a terceira ordem, que é das centenas, e a quarta ordem, que é o quê? Da unidade de milhar. Muito bem. Então, nós vamos ver mais com detalhe como se dá essa decomposição dos números. Olha o nome tá aqui, ó, decomposição. Compor significa formar. Quando eu digo que eu vou decompor, eu vou separar essas ordens. Lembra aquele quadrinho do QVL que a gente vem trabalhando nas outras aulas? Pois é, ali cada numeral, né, vai ficando dentro da sua ordem, representa uma ordem. E aqui eu coloquei alguns números para vocês verem aí de casa. E a gente vai fazer a decomposição desse número. Ou seja, a gente vai separar essas ordens, certo? Porque aqui eu tenho que número? Aqui, ó, o primeiro numeral é 26. O número 26. Se eu tenho dois números aqui, esse número 26 ele é formado por duas ordens. Olha, preste atenção na pronúncia da tia e analisa, ó, 26. 26. Se eu vou separar, é muito fácil. Qual foi o primeiro número que eu pronunciei quando eu disse 26? Eu disse o número 20, não foi isso? Então, o que a tia vai fazer? Eu vou pegar o primeiro número para formar o número 26. O primeiro número que eu vou precisar é do número 20. Então, eu logo coloco aí o número 20. Tá? Número 20. Terminou a decomposição, eu separei todo esse número? Ainda não, porque eu só coloquei o quê? O 20. Esse 2 aqui desse número não representa apenas o 2, ele está representando o quê? O número 20. Olha quando eu pronuncio 26. Qual é o próximo número? 6. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui 20 mais, e o outro número que apareceu foi 6. Então, este número aqui, 26, a decomposição, quando a gente separa os números que formam ele, a gente vai ter esses dois números aqui. O 20 e o 6. Vamos agora para o segundo número. Aqui eu tenho mais um número. Qual é ele? 141. Então, aqui eu vou ter o quê? 3
números, 3 ordens. A primeira da unidade, a dezena e a centena. Quando eu pronuncio 141, o primeiro número que eu pronunciei foi o quê? Cento, que é o quê? 100. Então, eu vou pegar o primeiro número que faz parte na decomposição, quando eu vou fazer essa decomposição, a separação, é o quê? É o 100. Então, eu coloco aqui o número 100. Mas ele tem mais outro número. O segundo número, quando eu falo, ó, 140. Então, eu vou colocar o quê? O número 40. E assim a gente vai fazendo a decomposição do nosso número que eu estou dando aqui para vocês. Terminou essa decomposição desse número? Não. Por quê? Porque ele tem as 3 ordens. A gente descobriu já a centena, descobrimos, separamos a dezena, agora nós vamos ver a unidade. 141. Então, quantas unidades eu tenho? Uma, que é o número 1 que representa. Então, eu venho aqui e coloco desse jeito. Então, para formar o número 141, eu vou precisar dessas ordens aqui. O número 100, que representa a centena. O número 40, que representa a dezena, as dezenas desse número. E o número 1, que representa a unidade. Vamos para o terceiro número. Olha ele aqui. Também de 3 dígitos, de 3 ordens. Vamos descobrir quais são os números quando a gente separar essas ordens. Como é que elas vão ficar? Vamos lá. Ó, 937. Esse é o número. Ele está aí formadinho. A gente vai fazer o quê? A decomposição. O que é mesmo a decomposição? Vamos lá? É separar as ordens que fazem parte desse número aqui. E a primeira ordem, quando eu falo o número 937, o primeiro númerozinho que sai da boca da tia é o quê? 900, não é? E da de vocês também. Se vocês pronunciarem aí em casa, vocês vão ver que o primeiro que vocês pronunciarem aí é 900. Então, a gente vai separar esse 900 daí, que é a centena, certo? Vamos separar a centena, que é a terceira ordem, tá? A centena faz parte da terceira ordem. O segundo número, quando eu falo, é 930. Então, vamos separar o 30. Certo? Vamos decompor, tirar, separar esse 3 que está aqui. Que aqui ele não tem valor de 3, mas ele tem valor de 30. Olha quando eu pronuncio. 30. Então, eu vou pegar e decompor. Colocar ele aqui, né? São as dezenas, certo? Terminou a decomposição desse número? Não terminou. Olha a unidade. Vamos ver? 7. Então, eu pego o número 7 e coloco aqui. Então, a decomposição do número 937 se dá dessa forma. Com o número 900 mais 30 mais 7. Certo? Agora, nós vamos fazer a decomposição. Nós vamos separar, tá? Esses numerais aqui. Esse número. Olha, agora a tia, começamos com 2 dígitos. Depois vamos para 3, que são as 3 ordens. Agora nós vamos para
4, número de 4 dígitos, ou seja, um número com 4 ordens. Olha o número, preste atenção na pronúncia da tia do número. 2642. O primeiro número que a tia pronuncia nessa decomposição para a gente separar, qual é o número que eu vou usar? Muito bem, 2000. Então, eu pego aqui e vamos colocar esse 2000, tá? Dois mil mais. Vamos para o segundo número que a gente pronuncia nesse número aqui. 2600. Olha que esse 6 aqui que aparece, a gente não pode dizer 2006, porque aqui ele não vai ter o valor do número 6. Aqui ele está em outra posição, aqui ele está na terceira posição, na terceira ordem. Então, se ele está na terceira ordem, ele vai ser uma centena. Então, ele vai ter valor de centena, por isso que a gente pronuncia 600, tá? Vamos colocar o número 6. O número 0 e mais um 0 para formar 600. Mais, agora sim, vamos para o próximo número, que é da segunda ordem, que são as dezenas desse numeral. 2600. Esse 4 aqui é o quê? Quando eu pronuncio? 40. Muito bem, estou gostando de ver da participação de vocês aí em casa. 40. Então, eu boto aqui o número 40. Mais a unidade 2. Muito bem. Então, a decomposição desse numeral aqui, 2642, quando a gente separa essas ordens, como é que elas vão ficar? 2000 mais 600 mais 40 mais 2. Vamos fazer a decomposição, que é o quê? Novamente, lembrando, separar as ordens do nosso último numeral. Nosso último número é 4.510. Olha só que interessante. Então, vamos lá. O primeiro número, 4.000. Então, vou botar os 4.000 aqui. Vou pegar, não é esse 4 aqui, quando eu decomponho, quando eu separo a ordem, ele não vai aparecer lá só como 4, como está representado nesse número aqui. Eu vou representar o valor dele, que ele faz parte da quarta ordem, que é a unidade da milhar, tá? Então, eu tenho o quê? 4.000. Vamos descobrir agora que valor esse 5 tem aqui nesse número. Quando eu pronuncio ele nesse numeral e quando eu escrevo também dessa forma esse número, ele não vai ter o valor de 5, mas ele vai ter o valor de uma centena, certo? No caso aqui de 5 centenas. E 5 centenas, como é que eu pronuncio? 500. Olha só, 4.500. Então, eu vou botar, 4.000 mais e vou botar esses 500. Vou decompor. Já tirei esse 500 daqui e vou separar para ele aparecer aqui separadinho para a gente descobrir como se forma esse número. Olha só. Agora nós vamos descobrir as dezenas que tem nesse número, que é a segunda ordem. 4.500. Esse 1 aqui representa o quê?
10. Então, eu vou colocar o número 10. Mais 10. Certo? Mais. Aí, agora vem aqui. Aparece alguma unidade? Olha aqui o quarto número. Que número é? 0. Aparece nenhuma unidade, então não temos unidade neste número. Então a gente decompõe dessa forma. O número 4.510 é formado por, quando a gente separa as ordens, 4.000 mais 500 mais 10 mais 0. Aí se deu a decomposição, quando a gente separa as ordens. As 4 ordens que nós estamos, certo? Agora, a tia vai tirar aqui essa plaquinha do decomposição e nós vamos ver agora, entender mais detalhado o que é o quê? A composição, ok? A composição é o contrário. Se na decomposição eu vou separar todas as ordens, na composição eu junto todas as ordens para poder formar determinado número, certo? Eu vou tirar esses números aqui e nós vamos ver como se dá essa composição. Agora nós vamos pegar os números que estão separados por ordem. Quais são as ordens? Unidade, dezena e centena, certo? E unidade de milhar. E o que é que nós vamos fazer? Juntar todas essas ordens para a gente ver que número a gente pode formar, tá? Vou aproveitar alguns numerais desses que estão aqui e vou modificar alguns. Vou botar aqui 6. Vou deixar esse 6 aí, tá? Vamos lá. Pronto. Agora, vamos ver como é essa decomposição. Essa composição, aliás. Desculpa aí. Então, vamos lá. Olha só. Aqui a tia trocou alguns números. Nós vamos fazer agora a composição. Nós vamos juntar as ordens para formar um único numeral, tá? Olha só. Aqui eu tenho o número 60 mais 6. 60 mais 6, eu tenho 60, que é o quê? A dezena, mais 6, que é o quê? A unidade. Eu juntando 60 mais 6, eu vou ter o quê? O número 26. Juntei essas duas ordens, da dezena e da unidade,
e formei o número 26, tá? Ou 60, desculpa, 66. 26 não, 26 era o outro da decomposição. 60 mais 6 igual a 66, tá bom? Vamos agora compor, juntar todas essas ordens aqui do segundo número. Nesse aqui eu tenho 900, que é centena, eu tenho 10, que é a dezena, e eu tenho 4, que é a unidade. Então, eu vou juntar esses números, certo? Como que eu posso juntar? Aqui eu tenho o quê? 900. 900 representa quantas dezenas? 9 dezenas. Então, eu coloco apenas o número 9 aqui. Na dezena, quanto é que eu tenho? 10, o número 10. Quantas dezenas eu tenho nesse número? Uma dezena. Então, eu vou e coloco o número 1. E a unidade, quantas unidades? 4. Então, eu vou e coloco o número 4. Então, dessas três ordens aqui, 900 mais 10 mais 4, eu formei, olha a composição, qual foi? 914. Aqui no nosso segundo número, eu tenho 200 mais 90 mais 3, que é igual a... Então, eu quero que vocês descubram o valor agora. Qual é a composição? Na centena, 200. Se eu tenho o número 200, 200, quantas centenas eu tenho? 2 centenas. Muito bem. Então, eu pego o número 2 e coloco aqui para representar essa centena, tá? Nas dezenas, 90. Então, quantas dezenas eu tenho aqui? Que número eu vou usar para compor ali essa dezena? O número 9. Então, eu pego o número 9 e coloco aqui. E agora sim, a última ordem, tá? Número 3, o último numeral que digo. Número 3, que é a primeira ordem da unidade. O número 3, 3 unidades. Então, com a centena 200, com a dezena 90 e com a unidade 3, quando eu juntei essas três ordens, eu tenho o número 293, tá? Agora nós vamos compor esses números aqui com as 4 ordens. A tia vai colocar deste lado, porque para lá vai ficar muito longe para vocês, tá certo? Então, 7.000, que é a quarta ordem da unidade de milhar. Quantas unidades de milhar eu tenho aqui? Em 7.000. Eu tenho o número 7. Então, eu vou pegar o número 7 para fazer parte da composição desse número. Vou botar o igual aqui. Tá? 7. Vamos agora para as centenas, que é a terceira ordem. 400. Eu vou juntar essas ordens. Então, que número eu posso utilizar para representar o número 400? Eu vou pegar quantas centenas tem aqui, que são 4. Então, vou pegar o número 4, vou colocar ele aqui. Vamos para o terceiro número, que é a segunda ordem, a casa das dezenas. Eu tenho mais 20. Quantas dezenas eu tenho aqui? Qual é o número que vai representar? O número 2. Então,
Então, eu pego aqui o número 2 e coloco. Já coloquei as 7 unidades de milhar, 4 centenas, 2 dezenas e quantas unidades? 6 unidades. Então, eu pego o número 6 e coloco aqui. E a gente acabou de formar, de compor um número. Juntamos as 4 ordens e formamos apenas um número, que foi qual? 7.426. Muito bem, criança. Estou vendo que vocês estão aprendendo o conteúdo, tá? Então, aqui também vou formar o número aqui, tá? Aqui nós temos, olha, 4 números, 4 ordens. Nós temos 1.452, tá? Agora, se a gente está fazendo a composição, vamos juntar todas essas ordens e formar apenas um numeral, tá? Apenas um número. Então, vamos lá. 1.000. Olha o que a tia disse. 1.000. Quantas unidades de milhar eu tenho aqui? Muito bem, eu tenho uma unidade de milhar. Então, eu pego o número 1 e coloco ele aqui. Mais 400, que é a terceira ordem, a ordem das centenas. Quantas centenas a tia tem aqui em 400? Olha o número aqui. 4. Muito bem. Então, a tia vem aqui, pega o número 4 e coloca. Vamos agora para o terceiro número que está lá. 1.000 mais 400 mais 50. Esse 50 aqui é a segunda ordem. É a ordem das dezenas. Muito bem. Quantas dezenas a tia tem aqui? 50 significa 5 grupinhos de 10. Então, a gente tem quantas dezenas? 5 dezenas. Então, eu pego o número 5 e coloco aqui para ir compondo o nosso número. Terminei? Não, porque aqui eu tenho 4 números e aqui eu só coloquei 3. Então, falta um número que é a primeira ordem lá das unidades. Olha aqui, qual é o número que está representando a unidade? O número 2. Então, a gente pega o número 2 e coloca aqui. Então, quando eu peguei o número 1.000, juntei, que faz parte das unidades de milhar, eu estou juntando as ordens. Junto mais 400, que é a centena. Juntei com a dezena, que é 50. E juntei, somei também com as unidades, que é o número 2. Eu formei esse numeral aqui, ó, 1.452. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje para reforçar aquela questão que apareceu na tarefinha da aula passada, para vocês entenderem melhor o que é decomposição e composição dos números. Agora, depois do vídeo, pega lá a tarefinha e vai colocar a Cuca para pensar e responder a tarefinha. Qualquer dúvida é só perguntar para a tia. Um beijo e até a nossa próxima aula.